Olá, bom dia! Ô de casa, dá licença? Estamos chegando com Bahia Rural deste domingo. Hoje o programa vai ser apresentado daqui do Horto Florestal Linaldo da Silva, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O Parque Ecológico fica no bairro Gleba B, na Praça da Simpatia. O espaço tem cerca de 42 mil metros quadrados, onde são produzidas mudas da Mata Atlântica, processo que é feito no viveiro, que conta com a diversidade de mais de 70 espécies, entre elas pau-brasil e a que dá nome ao município, a Camaçari. A gente vai contar mais detalhes sobre o Horto Florestal ao longo desta edição do Bahia Rural. Veja agora os outros destaques do programa de hoje. A autorização para as queimadas controladas está suspensa temporariamente na Bahia. A medida quer reduzir o risco de incêndios em períodos de estiagem. Depois de 37 anos, 2 filhotes de ararinha azul nasceram no sertão baiano. O projeto de replantio de mudas em Curaçá, na região norte, está ajudando na preservação dessa espécie. E você já ouviu falar da torta margarida? É uma torta cremosa feita com caju que tem ainda uma casquinha de castanha e cobertura de merengue. Ficou curioso? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no seu Bahia Rural, o programa favorito dos baianos nas manhãs de domingo. O Bahia Rural está sendo apresentado hoje aqui do Horto Florestal, em Camaçari. Criado na década de 70, aqui nesse espaço são realizadas atividades voltadas para a preservação do meio ambiente. As mudas de árvores produzidas no horto são plantadas nas áreas urbanas da cidade. E a primeira notícia do Bahia Rural de hoje vem do norte do estado. Um projeto desenvolvido em Curaçá tem sido fundamental para a preservação das ararinhas azuis. Moradores das áreas de conservação estão replantando mudas da caatinga, que ajudam a garantir condições de sobrevivência para a espécie. Há alguns meses, a rotina da Joseane e da Angelita ganhou um novo desafio. Mãe e filha passaram a criar e plantar mudas dentro desse viveiro montado na própria roça. Era muitas plantas muito leves, morrendo, e agora a gente tem que construir mais plantas para melhorar a caatinga. Aqui, como nós somos dentro da APA, que é do projeto da preservação da ararinha azul, nós tivemos essa oportunidade, então resolvemos abraçar a oportunidade que nós tivemos. Então assim nós plantamos, começamos a reflorestar na caatinga, logo depois vieram esses viveiros. Elas moram na comunidade de Sítio Visto Alegre, na zona rural de Curaçá, no norte baiano. Os módulos familiares de produção de mudas foram cedidos pelo Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental, o NEMA da Univasf, com o objetivo de ajudar na recuperação hidroambiental de cerca de 200 hectares da caatinga e matas ciliares. O viveiro ele termina sendo o berço do projeto, onde é possível continuar as ações de recuperação que foram iniciadas há aproximadamente um ano, que tem a perspectiva de fazer com que as pessoas, os beneficiários, as famílias, elas se envolvam e possam ter um lugar onde fazer a replicação de suas mudas. A estrutura é coberta por tela com 50% de sombreamento, tem 6 metros de comprimento e 7 de altura e capacidade para atender 1.600 mudas de todos os tipos. As famílias passaram por capacitações. Nós não tínhamos o devido conhecimento, como manusear a semente, como plantar, como fazer o viveiro, então facilitou bastante para nós. O projeto também vai ajudar na preservação das ararinhas azuis, que desde 2020 estão sendo reintroduzidas na paisagem da Caatinga no norte baiano, mas que sofre um grave processo de degradação. Essas espécies são interessantes e eles podem multiplicar para fazer com que essa ararinha tenha onde comer, tenha onde fazer os seus ninhos e tenha onde, por exemplo, dormir. Então, essa é a nossa expectativa com relação à utilização dos viveiros em relação à espécie ararinha azul. E foi justamente o amor às ararinhas que fez Dona Maria de Lourdes abraçar a iniciativa. Como já é o ambiente natural das ararinhas, ele vai servir tipo um alicerce, de um apoio para
a caatinga, para as ararinhas e para as famílias que moram nas localidades também. Até o momento, 4 famílias que vivem na área das unidades de conservação das ararinhas azuis já foram beneficiadas com a implementação dos viveiros. A iniciativa, além das contribuições ambientais, vai proporcionar ainda uma renda extra para os moradores das comunidades envolvidos no projeto. Com viveiros, eu pretendo fazer uma floricultura da ararinha azul, que você pode estar vendendo, doando, e não deixa de ser uma renda extra para a família, para contribuir com tudo. Um verdadeiro trabalho de formiguinha que de pouco em pouco vai crescer e render bons frutos. Já dá até para imaginar quão mais belo pode ficar o pôr do sol no sertão, com o sobrevoo das ararinhas e, de quebra, ainda mais preenchido com as plantas da nossa caatinga. E chegou a hora da nossa dica de leitura desta edição. A nossa dica de hoje é esta publicação do Instituto Agronômico, que mostra como fazer um manejo integrado de plantas daninhas em mandioca. O livro, assinado por Valdemir Perecim, Neumárcio Costa, José Eduardo Carvalho e José Feltran, traz informações para enfrentar este problema de maneira ambientalmente adequada. Orienta como identificar problemas nas raízes, insetos que prejudicam a planta, pragas que atingem as folhas e dicas para fazer o plantio direto em fileiras simples na renovação de pastagem. O livro pode ser acessado de graça na plataforma do IAC, Instituto Agronômico. Vale a pena consultar. A gente vai fazer um rápido intervalo. Da volta, tem os destaques da Semana no Campo aqui no Bahia Rural. E você vai ver ainda a autorização para as queimadas controladas está suspensa temporariamente aqui no estado. A medida pretende reduzir o risco de incêndios em períodos de estiagem. Rapidinho, hein? Não saia daí. Estamos de volta com o Bahia Rural, que hoje está sendo apresentado aqui do Horto Florestal Linaldo da Silva, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O horto, que tem mais de 40 mil metros quadrados de área, é um lugar voltado para a valorização da fauna e da flora. No pavilhão ambiental, são realizadas atividades voltadas para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. E por falar em valorizar o meio ambiente, a gente fala agora de uma prática que preocupa muito nesta época do ano: as queimadas controladas. A autorização para este tipo de procedimento está temporariamente suspensa no estado. A chama começa pequena e em pouco tempo avança pela vegetação. Durante o período de temperaturas elevadas e sem chuva, a fumaça é um problema que incomoda até mesmo na zona urbana. Dona Hilda mora há mais de 15 anos no bairro Colina Verde, em Teixeira de Freitas, e diz que sempre foi prejudicada com as queimadas. Eu não aguento aquela fumaça, eu gripo. Meus meninos gripam também. E é direto, não tem hora? Não, o povo da queima taca fogo, não tá nem aí. Não tá nem aí que a gente sente nada, né? No mesmo bairro onde Dona Hilda mora, há quase 20 dias, o fogo destruiu essa área de preservação ambiental. 2 hectares completamente queimados. Um prejuízo ambiental que também atinge a população. A queima é uma prática antiga. A ação controlada é utilizada na plantação de algumas culturas, como a cana-de-açúcar, para facilitar no processo da colheita. Aqui na Bahia, a queima controlada foi suspensa. E esse período de suspensão varia de acordo com a situação de cada região. A portaria, divulgada no último dia 13, suspende por tempo determinado as solicitações e emissões de declaração de queima controlada em 162 municípios. Os prazos variam de 30 a 45 dias. O diretor de fiscalização do INEMA explica que a decisão foi baseada em estudo técnico, levando em conta os fatores climáticos. No sul do estado, porque a gente observou em análise feita aqui nessa sala de situação que a gente está aqui agora, né, a gente analisou municípios com índice de pluviosidade bem baixo, ou seja, maior seca do que o normal. Então, com isso, aumentava-se o risco daqueles municípios terem problemas de incêndios. Então, com isso, a gente achou melhor, por precaução,
suspender as queimadas controladas naquelas regiões. As ocorrências de combate a incêndio em vegetação atendidas pelo 18º Batalhão de Bombeiros Militar em Teixeira de Freitas aumentaram muito nos últimos dias. A pedido da nossa equipe, o chefe da seção de planejamento da unidade comentou sobre a portaria, que deve auxiliar na redução das ocorrências. Atendemos já este ano aproximadamente 270 ocorrências de incêndio em vegetação e ou florestal, em detrimento de 205 ocorrências dessa mesma natureza em todo o ano de 2022. Essa atitude da Secretaria de Meio Ambiente, com a suspensão dessas autorizações para a realização de queimadas, certamente acarretará na diminuição desse tipo de ocorrências aqui na nossa área e será muito importante no enfrentamento às queimadas e aos incêndios em vegetação, principalmente nesse período de seca que estamos passando em todo o estado. A suspensão não se aplica a declarações de queimas controladas emitidas antes da publicação. Quem descumprir a determinação pode ser punido. Multas, interdição da sua área, e ele vai ter que pagar, inclusive, por ser uma ação criminosa, pode até abrir um processo criminal pela própria polícia, né? Identificar que foi um ato criminoso não autorizado e ele cometeu incêndio. Se ele causou dano no vizinho, ele está causando dano a terceiros. Logo, ele pode ser punido em relação a esse aspecto também. Infelizmente, eles fazem isso e saem de perto. Só prejudica a gente, eles não ficam. Nenhum deles fica. Quando bota fogo, sai todo mundo, só deixa a gente. Aí fica difícil. Os colegas e as outras pessoas têm que ter um pouquinho de consciência de não colocar fogo, né? E vamos ver agora os outros destaques regionais da Semana no Campo. Depois de 37 anos, nasceram as primeiras ararinhas azuis em vida livre na natureza aqui no Brasil. Os 2 filhotes nasceram em Curaçá, que fica aqui na região norte da Bahia. Segundo a Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados, eles são filhotes de aves liberadas em uma área de preservação ambiental de Caatinga. Durante o projeto de reintrodução que começou no ano passado, ainda faltava reprodução em vida livre. O último registro de nascimento dessa forma aconteceu em 1986, antes da espécie ter sido extinta da natureza. De acordo com a ONG, os 2 filhotes estão saudáveis e estão sendo monitorados, assim como os 2 papais de primeira viagem. Aqui no extremo sul do estado já é possível perceber que várias atividades estão sendo realizadas no intuito de criar um novo movimento, o turismo regenerativo. Esse movimento está sendo liderado pela Futuri Regenerativo, que é uma aliança formada por empresas, comunidades de destinos turísticos e governos. A intenção é implementar práticas sustentáveis e regenerativas, que fortaleçam a cultura, o turismo e a economia local. Em Trancoso, 2 dessas atividades chamaram a nossa atenção. A primeira fica na RPPN Rio do Brasil. Lá, os visitantes podem visitar áreas preservadas, áreas regeneradas e também visitar mirantes e parte de rios. Já numa fazenda bem próxima, é possível ver e presenciar o cultivo de plantas frutíferas e alimentícias e a criação de gado, galinha e porcos. Essas ações estão sendo implementadas não só aqui em Porto Seguro, mas também em cidades como Santa Cruz Cabrália e Prado. No próximo bloco tem as dicas de eventos relacionados ao campo em nossa agenda eletrônica. E mais uma receita de torta cremosa de caju, que tem ainda uma casquinha feita de castanha e cobertura de merengue. É logo depois do intervalo. Voltamos com o Bahia Rural aqui na tela da Rede Bahia. Hoje o programa está percorrendo o Horto Florestal em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O espaço conta com viveiro de plantas e flores, pavilhão ambiental, recanto das borboletas e parque infantil. Aqui são realizados também eventos ligados à preservação ambiental, como capacitações, trilhas guiadas e feirinhas de mudas. O Horto Florestal funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Uma boa dica de diversão para toda a família. Confira agora outras dicas da nossa agenda eletrônica. Hoje tem cavalgada no Parque Antídio Mota Sobrinho, em Governador Mangabeira. Quinta e sexta, em Itaberaba, será realizado o seminário do agronegócio da Chapada e do Paraguaçu. De sexta a domingo, 10 a 12 de novembro, a 24ª edição da exposição de orquídeas e bromélias vai ser em Porto Seguro.
Também no próximo fim de semana, Salvador vai sediar na Pupileira o encontro de pescadores e aquicultores da Bahia. Na sexta, dia 11, em Esplanada, será realizado o segundo Bahia Golden Bee, sobre apicultura. No domingo, dia 12, a Feira de Agricultura Camponesa movimenta a comunidade de Juazeiro, em Irará. No mesmo dia, a Cavalgada Ecológica será realizada na região da Cetrel, em Camaçari. Dias 18 e 19 de novembro, em Coração de Maria, tem a Cavalgada do Grupo Zabelê. E anote aí, pelo segundo ano consecutivo, Salvador vai sediar a EAGRO, feira promovida pelo Sistema FAEB-Senar em parceria com o Sebrae e que traz as novidades do setor agropecuário no Centro de Convenções da capital baiana. E chegou a hora da nossa receita aqui no Bahia Rural. Que tal aprender a fazer uma torta margarida, hein? É uma torta cremosa, feita com uma fruta que é a cara do verão, o caju. A torta tem ainda uma casquinha de castanha e uma cobertura de merengue. Deu água na boca, né? Então confere aí como se faz essa delícia. Nada traz mais a sensação de casa e aconchego do que o aroma de uma torta saindo do forno. Hoje, em especial, estou falando da torta margarida, uma receita que traz um visual bem bonito e aquele sabor do caju, uma fruta tropical brasileira. Eu estou aqui com Ana Leire, ela que é culinarista e empreendedora na área de gastronomia aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, para falar para a gente sobre essa receita, a torta margarida. Ana, por que esse nome, torta margarida? É uma torta que já vem de família, né? Uma torta que eu aprendi com a minha mãe, ela aprendeu também ali em família. Né? E é uma torta, o nome acredito que seja torta margarida porque usa frutas, né? E a gente dá aquele ar assim de parecidinho de flor, uma fruta bem tropical, bem para o nosso clima. Então vamos aos ingredientes: 200 gramas de manteiga, 300 gramas de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar refinado, 90 gramas de castanha de caju, 3 ovos, 300 ml de creme de leite, 1 xícara de leite, 1 limão e 3 cajus médios fatiados. Primeiro passo é bater as castanhas de caju. Pode ser no processador ou então no liquidificador. É rapidinho. Simples assim. A gente vai separar um pouquinho dessa castanha triturada para decorar. E aí agora a gente vai fazer a massa. Vou colocar toda essa castanha no bowl. A farinha de trigo. 1 colher de sopa do açúcar refinado. E a manteiga até dar ponto. A gente vai misturar. É bom colocar simples, com a mão mesmo. O ponto da massa é quando ela estiver soltando assim da mão com bastante facilidade. É nesse ponto que a gente percebe que a massa está pronta. E aí agora a gente vai colocar na forma. Para isso a gente precisa de uma forma com fundo removível. É bem facinho de achar. E aí a gente vai modelar ela no fundo da massa, espalhando. Depois dela tá toda finalizada bonitinha, a gente vai levar ao forno para assar. Com a mistura toda pronta, Ana levou a massa para pré-aquecer no forno com tempo de 15 minutos e temperatura a 180 graus. Após isso, ela iniciou o processo do recheio da torta margarida. A gente vai colocar as gemas, passar ela na peneira, 1 colher de manteiga, o nosso leite e o creme de leite. 1 colher de sopa de açúcar e aí vou levar para o fogo até obter um mingau, sempre mexer no fundo da panela. Ana finalizou o creme passando o fouet para ele ficar numa consistência mais lisa. Com o creme pronto, ela tirou a massa do forno, acrescentou o creme na massa e levou novamente para esquentar. Ana aproveitou para raspar o limão, que será usado na finalização do prato, e iniciou o processo do merengue. Em uma panela, ela coloca a clara e açúcar e leva ao fogo por cerca de 1 minuto, só até o açúcar derreter. Depois disso, é só acrescentar 3 gotas de limão e bater tudo numa batedeira. O ponto do merengue é quando ele fica em picos firmes. Vou mostrar agora para vocês. Desse jeito aqui. Agora chegamos no último processo. Depois da montagem da torta margarida finalizada,
é só levar ao forno até gratinar o merengue. Após isso, ir para a geladeira esfriar e ficar pronta para o consumo. E depois de 2 horas na geladeira, a estrela da nossa reportagem, a torta margarida, está aqui, ao nosso lado. Num cheiro incrível e com certeza o gosto irresistível. E Ana, a gente percebeu durante os procedimentos que não tem dificuldade para fazer a torta, né? Dificuldade nenhuma. É super simples, rápido, em pouco tempo a nossa torta está pronta. Vai uma torta margarida aí? E com essa receita a gente encerra o Bahia Rural de hoje, apresentado daqui do Horto Florestal em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Para rever as reportagens você já sabe, acesse a nossa página no G1 ou na Globoplay. A gente volta a se encontrar semana que vem, se Deus quiser. Um abraço!